Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 17, eu quero louvar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor me concede esta noite, nos concede esta noite. Primeiro ao Senhor, primeiro a Ele, toda a honra e toda a glória seja a Ele. Também louvar a Deus pela sua vida, que está presente neste lugar, que talvez deixou a sua casa para estar aqui esta noite. Louvar a Deus também, se porventura houver alguém em nosso meio que adentrou a este lugar pela primeira vez, você é bem-vindo neste lugar, sinta-se à vontade do nosso mundo. E também louvar a Deus por todas as autoridades deste lugar, autoridades constituídas pelo Senhor, representadas na pessoa do pastor Roberto. Também ao pastor Roberto, por mais uma vez, facultar, delegar, liberar o púlpito para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Amém ou misericórdia? Amém. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, diz assim: Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Pai, obrigado por sua palavra. A sua palavra é a verdade. A sua palavra, Senhor, ela contém ensinamentos, conselhos e lições, advertências, princípios, mandamentos suficientes para que eu e esse meu irmão e essa minha irmã e todos que aqui se encontram, e aquele que nos acompanha na sua casa pela live, tenham uma vida segura, uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida de vitória. A sua palavra, Senhor, ela é comparada a mel, comparada a martelo, comparada à luz. A sua palavra é comparada a martelo que desmiuça a penha, e a sua palavra, Senhor, também é comparada a sementes. Por isso, Senhor, que a sua palavra, que são comparadas a sementes, enquanto em nós, terra boa, terra fértil esta noite, e que ela germine, ela cresça e se transforme em árvore frondosa, frutífera, que dê fruto, muito fruto, na estação própria, mas que a sua palavra, Senhor, ela
cumpra o que lhe apraz. Cumpra o que lhe apraz. Que ela não volte vazia esta noite, em nome de Jesus. Senhor, a igreja é sua, a palavra é sua, a mensagem é sua, o poder é seu, a obra é sua. O Senhor é o Criador, sustentador, provedor, sarador, salvador, nosso Pai, nosso pastor, nosso Senhor. Por isso, Senhor, cumpra a sua vontade esta noite neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esta noite o Senhor me deu uma frase em casa e eu não vou fugir dela. Eu estava meditando nesse texto, o Senhor colocou esse texto no meu coração. Ontem à noite eu não estava na escala, mas o irmão que estava escalado, aconteceu um imprevisto e ele mandou uma mensagem pedindo para que nós invertêssemos a escala. E eu aceitei, e o Senhor colocou esse texto no meu coração. Ontem à noite eu já comecei a meditar nesse texto, e o Senhor deu a seguinte frase para eu trazer para a igreja, primeiro para o pregador, primeiro para a minha vida, porque se eu não crer nessa frase que o Senhor colocou no meu coração, em vão será a minha vida nesse lugar, em vão serão as minhas palavras, se eu não crer naquilo que o Senhor colocou no meu coração, meu irmão, muito menos você que me ouve, mas o Senhor colocou a seguinte frase no meu coração: hoje é dia de milagres. Amém? Mas eu falei, Senhor, mas hoje é dia de milagres, mas eu vou pregar à noite. Não, mas você vai falar que hoje, porque até meia-noite é hoje, e até meia-noite eu vou operar na vida dessa pessoa que estará essa noite naquele lugar. Se você crê, recebe, diga amém. O dia ainda não virou, o dia só vira 0 hora e 1 minuto, até 0 hora é dia, o dia ainda não virou. O Senhor quer operar na sua vida, e eu não tenho dúvidas de que o Senhor já está operando na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu não sei qual a situação que te incomoda esta noite, eu não sei porque o Espírito de Deus te trouxe neste lugar esta noite, mas Ele sabe, e você sabe como você se encontra esta noite, e eu quero dizer para você que hoje é dia de milagres. O milagre acontecerá na sua vida. Amém? Olhe para essa pessoa que está no seu lado, só para aquele que crê, e seja a boca de profeta na vida dele. Profetize, comece a exercitar a sua fé. Fale para ele: hoje é dia de milagres. Hoje é dia que o Senhor operará milagres na sua vida, na sua casa, na sua família. Pergunta para ele assim: você crê? Então vai ser. Você ouviu um amém dele? Amém? Eu creio que o Senhor está operando na minha vida. Eu creio, porque a palavra do Senhor, pregador, tem fundamento? Que tem fundamento, vários. Qual a promessa do Senhor no final do Evangelho de Mateus? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual a promessa do Senhor lá em Jeremias capítulo 3, Lamentações de Jeremias? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Portanto, todos os dias, todas as horas, todo instante, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a noiva do Senhor, sobre a igreja do Senhor, a lavada, a remida, a qual eu e você fazemos parte. É como jorrar de uma cachoeira continuamente, direta do trono de Deus, sobre a igreja do Senhor.
a noiva do Senhor é contínuo. A bênção do Senhor, o poder do Senhor é continuamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, mais uma vez, hoje é dia de milagres. Hoje é dia de acontecimentos, ou melhor, hoje é dia que acontecerá, ou melhor, está acontecendo aquilo que é fora do comum. Milagre, aquilo que é fora do comum. O que é fora do comum, meu irmão? Dor de cabeça, às vezes, não te tirou da praça. Isso não é fora do comum, isso é natural. Agora, fora do comum é aquilo que foge, é aquilo que foge da minha força, é aquilo que foge da minha capacidade, é aquilo que foge da capacidade humana, da sabedoria humana, da sabedoria da ciência, é aquilo que foge do conhecimento humano, daquele que se conquista, da ciência, é aquilo que foge. Quantas pessoas neste dia estão enfrentando situações que a ciência já disse, não tem mais jeito, vai tomando um remédio aí, paliativamente, só para prolongar, só para amenizar a sua dor. Quantas pessoas nesse dia estão com um decreto sobre a sua vida, precisando de um milagre? Os filhos estão como o filho pródigo. Quantos pais nesse momento, os filhos estão longe, abandonaram a casa como filho pródigo, estão enfrentando dificuldades de ordem espiritual, aquilo que o dinheiro não resolve, aquilo que a capacidade humana não resolve, a sabedoria humana não resolve, aquilo que a técnica não resolve. Quantas pessoas estão enfrentando dificuldades de ordem financeira? Ele não plantou, ele não semeou, mas a crise chegou. Foi uma enfermidade que causou a crise financeira. Foi a crise mundial que causou a crise financeira na empresa, e a empresa fechou, e estão afundados numa crise financeira, e só um milagre para reverter esse quadro. Quantas pessoas neste momento de ordem, com enfermidades que a ciência detectou, com decretos de morte, que as pessoas olhem e falam: cadê o seu Deus? Se Deus existisse, você não estava enfrentando essa situação. Você fala tanto de Deus, cadê o seu Deus? Quantas pessoas nesse momento estão passando por isso? Nesse momento é crise conjugal, é crise familiar, é crise financeira, crise espiritual. Eu não fiz nada, a minha vida está uma bênção, eu não devo nada, a minha vida financeira está bem, eu não tenho problema de saúde, ou a minha família, meus filhos estão em casa, mas há uma angústia, há uma aflição que eu não sei explicar, de onde que vem, é um peso, é que aperta a minha mente, aperta o meu coração, e eu não sei explicar, e a vontade de viver sumiu. Estão desanimados nesse momento. E quantas vezes eu e você passamos por isso? Quantas vezes eu e você enfrentamos isso? Passamos por isso. Passamos por crises. E aí, olhando para o texto, nós vemos um homem que estava passando por uma situação que podemos comparar a todos os exemplos que eu acabei de citar. O problema que a ciência não resolveu, um problema que talvez ele enfrentava dificuldades e questões interpretativas. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, Marcos também registrou esse texto. Lá no capítulo 9, Marcos ele deixou registrado da seguinte forma: o que ele fala? Marcos capítulo 9, misericórdia. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles.
Os discípulos estavam discutindo com os escribas. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e falou. E os discípulos, Marcos registra isso, que os discípulos estavam discutindo sobre a questões doutrinárias, ensinamentos. Talvez esse homem, ele ouviu, correu para o lado, correu para a ciência, os médicos, e a medicina não resolveu o problema dele. Aí ele foi para a igreja, aí ele chegou na igreja, em uma determinada igreja, a igreja falou, isso é demônio. Mas a igreja não resolveu o problema. O menino continuava caindo no fogo e caindo na água. Aí ele foi, procurou talvez outra igreja, não está registrado para nós. Eu estou citando o que acontece hoje. Acontece nos nossos dias. Aí pode ser que ele procurou outro segmento religioso. Aí outro segmento religioso falou, isso não é demônio, isso é epilepsia, ou não sei se já existia esse termo nessa época, é convulsão, isso é problema de saúde. E causou uma situação na mente desse pai. Todas as portas que ele correu, que ele foi atrás, que ele bateu, ele não encontrou a solução. E mais, aí aqui em Mateus 17, aí está registrado também que ele vai até onde? Ele vai até a igreja, ele vai até os discípulos de Cristo, e ele apresenta a criança aos discípulos, para que os discípulos pusessem as mãos, para que os discípulos orassem, e resolvessem o problema dele. O problema daquele homem era aquilo, a situação dele era o quê? O seu filho, era aquilo que ele queria, a solução, ele queria a solução do seu problema, e ele saiu correndo para todos os lugares, e enfim chega os discípulos de Cristo. Mas os discípulos de Jesus oraram, clamaram, suplicaram, não está escrito, creio eu, e nada aconteceu. Talvez porque eles estavam distraídos, será? Estavam distraídos com discussões interpretativas, discussões doutrinárias, discussões de ensinamentos, de questões religiosas. Será que foi isso? E tirou a atenção, e não estavam com a vida consagrada, e por isso não conseguiram expulsar o demônio, e o demônio talvez riram na cara deles. Será que foi isso? Só estou pensando. Aí chega, então, o pai desse menino chega até Jesus, Senhor, ele vai até Jesus e se prostra. Foi a queda de cima, procurou a igreja, procurou a ciência, procurou talvez medicamentos medicinais, matas, ervas, não encontrou nada, levou para o sacerdote não resolveu. Mas aí ele se encontra com o autor e consumador da fé. Ele se encontra com o autor e consumador da fé. Ele se encontra com o Filho de Deus, o Filho amado, o Filho da justiça, o Filho de Davi, o Filho de Deus bendito, o Filho do Altíssimo, o Filho unigênito, o Cristo vivo. E aí ele se prostra diante do Senhor, e ele clama ao Senhor, e esse clamor, creio eu, virá, é o último suspiro, é o Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes aí vai falar o que acontece com o seu filho, e Jesus vai, e Jesus olha, e ele fala, ele adverte, faz algumas advertências: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Por que Jesus falou: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Porque Jesus ainda não havia sido entregue aos homens. Jesus ainda não havia sido crucificado, morto, ressuscitado. Ele ainda estava com os discípulos. E aí, essa advertência, creio eu, é direta para a igreja, para os discípulos. Ei, vocês esqueceram da minha promessa? Vocês esqueceram que eu deleguei a autoridade para vocês? Vocês esqueceram o que eu
passei para vocês, vocês esqueceram? Quando eu enviei vocês e passei-lhes as seguintes instruções, quando eu falei para vocês, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurarem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês esqueceram? Vocês esqueceram quando eu adverti vocês, quando eu passei as seguintes instruções, à medida que seguintes, pregai que está próximo o reino dos céus, o reino dos céus está presente. Vocês esqueceram? Vocês esqueceram que vocês são embaixadores, que vocês a partir de agora são representantes do reino dos céus. Vocês esqueceram disso, das orientações, das instruções. Vocês esqueceram que eu deleguei a autoridade para vocês e disse: ide, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelem demônios. Vocês esqueceram? E eu dei de graça, eu dei para vocês, deleguei de graça, não pedi nada para vocês, enviei vocês, e vocês foram, fizeram a obra, e vocês foram usados, e curaram enfermos, e exercitaram a sua fé, e expulsaram demônios. Vocês esqueceram? Conforme registrado em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5. Vocês esqueceram disso? Creio eu que o Senhor Jesus estava, essa advertência era direta para os discípulos, e essa advertência é direta para mim e para você que me ouve esta noite neste lugar, que deseja experimentar o milagre do Senhor ainda esta noite. O Senhor delegou autoridade para a igreja, delegou autoridade, mas o Senhor simplesmente não disse para a igreja: ide, vai. O Senhor, como diz aí no ditado no mundo aí, o Senhor não nos lançou as feras, não, mas o Senhor está comigo e com você, e é Ele que garante o milagre. É Ele, o poder é dele, a responsabilidade é dele. Qual é o meu papel, meu e seu, nesta noite? É exercitar a fé. O pastor convocou a igreja para estar orando, jejuando durante 40 dias. Convocou, e ele dividiu o peso. Olha, se você puder orar, jejuar um dia seu, um dia. Mas para aquele que deseja experimentar os milagres do Senhor, o poder do Senhor continuamente, é necessário caminhar, colocar as orientações do Senhor continuamente. Não pode parar. Quem disse que acabou? Quem disse que nós já fizemos o que tinha que ser feito nos 40 dias? Ou melhor, quem disse que a igreja do Senhor Jesus, representada aqui em Presidente Prudente, através desse ministério, Igreja Batista Betel, já fez o que tinha que fazer? Eu já fiz a minha parte. Eu orei um dia, eu fui lá, dei meu nome para a irmã Dirce, orei e jejuei um dia lá, fiz a minha parte um dia, irmão. A igreja jejuou e orou durante 40 dias. A igreja orando, já fiz a minha parte? Não, verdadeiramente não, irmãos, porque Deus tem para mim e para você todos os dias, todas as manhãs. O Senhor tem algo novo para a minha vida e para a sua vida, e eu e você não podemos nos distrair. Não podemos nos distrair. E foi isso que aconteceu no texto. Então o Senhor Jesus opera lá, e o jovem foi liberto instantaneamente. E aí os discípulos, creio eu, para não passar vergonha, aí, então o Senhor Jesus esperou o melhor momento e foi lá em particular. O que aconteceu? Olha lá onde está aí, ó. Perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsar? Aí o Senhor Jesus falou, e ele respondeu, versículo 20: por causa da pequenez da vossa fé. Será que é aqui que fala? Vocês esqueceram do que foi delegado para vocês? Vocês fizeram com aquilo que eu peguei na mão de vocês. Vocês são representantes do reino do céu.
vocês têm a marca de Cristo, vocês têm uma garantia sobre a vida de vocês. Eu estou convosco. Vocês são embaixadores aqui na terra. Vocês esqueceram a pequenez da vossa fé, por causa da pequenez da vossa fé. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá, e ele passará. Nada você vai impossível. Olha, eu entendo que aquilo que esse homem, esse pai estava passando, era algo impossível aos olhos humanos, mas aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus era algo possível, solucionável. E aí o Senhor Jesus, ele fala assim, pois direis a esse monte, passa daqui para lá, isso, ele passará, nada vos será possível. Mas esta casa, olha aqui está, com perdão da expressão, a cereja do bolo, a revelação do Senhor para mim e para você que deseja experimentar milagres continuamente na sua vida, que precisa de um milagre esta noite, que fez, participou do desafio lançado pela igreja, da convocação dos 40 dias de jejum, de oração, que esteve, que clamou, que orou, que buscou, e que o milagre ainda não se materializou. Aqui está a orientação do Senhor, a revelação. Esta casa, este problema, esta situação só se espere senão por meio de oração e de jejum. Aqui está a oração, aqui está a orientação, a revelação do Senhor para mim e para você, que precisa de um milagre esta noite, que precisa, que quer, que deseja contemplar o milagre, o poder de Deus na sua vida, e que eu não sei em que área da sua vida. Aqui está a orientação do Senhor, oração e jejum. Meu irmão e minha irmã que me ouve esta noite, você que nos acompanha pela live, não sei se está sendo transmitido, se você está passando, se está enfrentando a situação, e essa situação ainda não foi removida da sua vida, ainda não foi extirpada da sua vida, eu quero dizer para você uma coisa, que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, presta atenção, é para mim e para você essa palavra. E eu não estou aqui, eu não vou falar daquilo que eu não vivo, não, porque se eu falar daquilo que eu não vivo, eu quero que o Senhor me fulmine aqui, acabe com a minha vida, me destrua aqui na frente aqui, me leve agora. Se eu pregar aqui aquilo que eu não experimentei e aquilo que eu não experimento na minha vida, aqui está a orientação do Senhor. O Espírito de Deus te convida nesta noite, para você que o Senhor já tomou no coração, que eu tenho certeza que o Senhor já falou, que tem te incomodado, mas talvez você não atentou a voz do Espírito. O Senhor te convida para um tempo, mas continuar um tempo de oração e de jejum, mas não um dia por semana. O Espírito de Deus vai revelar o seu coração, Ele vai te conduzir para esse tempo de oração e de jejum. Sabe por quê, meu irmão? A igreja orou 40 dias, 40 noites, aqui 40 dias, 40 noites não, durante 40 dias a igreja jejuou, a igreja orou, clamou, suplicou, buscou, orou, gritou, intercedeu pelo corpo da igreja, pelas ovelhas, pelo rebanho, fez a sua parte, e não aconteceu. Por quê? Olha, eu quero dizer uma coisa para você, tem situações que o Senhor quer trabalhar com você, então não basta a igreja orar, não basta a igreja falar, louco irmão, mas Jesus não delegou a autoridade, Jesus não está. Mas Jesus também não operou muitos milagres em Cafarnaum, porque não aceitaram. Então Deus quer trabalhar com você. Deus quer trabalhar comigo e com você. E
e é mais um pedido que o Espírito de Deus me convida, me incomoda, me chama para esse período. E a primeira lição é o que orar. O Senhor Jesus falou, o Senhor Jesus disse, declarou, orientou, essa falou para os discípulos, por que o Senhor Jesus falou oração e jejum? Os discípulos não jejuavam? Não, ainda não. Vocês lembram quando questionaram por que seus discípulos não jejuam? Jesus falou assim, pode os convidar a jejuar enquanto o noivo está com ele? Dias serão chegados, né? Que o noivo será tirado. Dias virão, que o noivo será tirado, então eles terão jejuar. O noivo foi tirado da nossa vida, perto da terra, tirado da terra, ascendeu ao céu, mas o Espírito de Deus veio, está entre nós, o Espírito de Cristo. Nós não estamos abandonados, e a partir desse dia jejuarão, desde 2000 anos atrás, pouco mais de 2000 anos atrás. É dever da igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré orar, jejuar em todo o tempo, ocasião, em toda situação, seja no tempo de bonança, seja no tempo de guerra, de paz, de dor, de tristeza, de alegria, seja qualquer tempo, a igreja do Senhor Jesus é convidada a orar e jejuar. E o Senhor Jesus fala primeiro o quê? Oração. O que é jejuar? O que é jejuar? Jejuar é orar, é falar. Ou melhor, o que é orar? Orar é falar com Deus, orar é falar com o Pai. Quando os discípulos questionaram Jesus, pediram para Jesus, ensina-nos a orar. O que o Senhor Jesus, a primeira fala do Senhor Jesus, vocês querem orar? Vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. O Senhor Jesus começa falando que Pai nosso que estás no céu, reconhecendo que você tem um Pai, que eu tenho um Pai, e que nós não precisamos, não temos que pedir ajuda para o vizinho. Não, nós temos um Pai, eu e você não somos órfãos, nós temos um Pai. Portanto, orar é falar com o Pai, orar é reconhecer a incapacidade. Esse homem reconheceu a incapacidade. Chegou o momento, chega, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade de solucionar, de resolver essa causa. Senhor, reconheça. Orar é reconhecer a incapacidade. Orar é também reconhecer a necessidade de ajuda. Eu preciso de ajuda. O que o Pai falou? Senhor, compadece-te de mim. Ele reconheceu a incapacidade. E ele falou assim, compadece de mim. Eu preciso de ajuda. Orar também é reconhecer a dependência do Senhor. Senhor, eu dependo do Senhor. Se eu não for o Senhor, eu vou ser estrangulado, arrebentado. Satanás vai me esfolar no asfalto, igual já tentou uma vez, já se levantou contra a minha vida, esfregou a minha cara no asfalto, só estourou a minha cara, porque eu estava com capacete, mas machucou o meu queixo, mesmo com capacete, porque eu bati de cara no chão. Isso é a vontade do inimigo. Orar é reconhecer a dependência do Senhor. Eu dependo do Senhor a cada amanhecer. Orar é depender do Senhor. Portanto, cuidado, meus irmãos amados em Cristo Jesus. Sabe que muitas pessoas não estão vencendo, não estão rompendo em fé, como diz o louvor aí, não estão experimentando milagres do Senhor, porque não estão reconhecendo, se prostrando, como esse homem se prostrou e reconheceu a sua dependência. Eu dependo do Senhor, papai. Eu sou totalmente dependente do Senhor, e se não for o Senhor na minha vida durante esse dia, eu serei esfolado. Eu estou falando de mim, então. Essa é a vontade de Satanás, e ele já fez isso várias vezes na minha vida, já se levantou várias vezes na minha vida. Tiroteio, tiro no doméstico, o irmão rapaz, o irmão Tirce, fomos atacados, assaltados, acidentes vários, cirurgias várias, cirurgia no braço, no tornozelo, no joelho, na cabeça, já abriu minha cabeça, cirurgia traumatismo, várias situações o inimigo fez para destruir a minha vida. Orar é reconhecer a dependência do Senhor. Eu dependo do Senhor. Orar também é reconhecer que só o Senhor pode mudar a sua situação. Olha o que esse homem fez. Ele reconheceu. Chega. Fui na ciência, procurei a ciência, procurei a sabedoria humana, procurei o mapa, procurei o sacerdote, procurei os discípulos.
o preço do sangue, a reconhecer que só o Senhor, até que Ele chegou, o Senhor Jesus se prostrou. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. Orar é reconhecer que só o Senhor pode mudar a sua situação. Né? Orar também é se submeter à vontade do Senhor. Orar é tudo isso. E em segundo lugar, o Senhor Jesus disse: e jejuar não é só oração. Porque os discípulos oraram. Os discípulos oraram e nada aconteceu. Não resolveu. Então o Senhor Jesus fala: não é só oração. Porque tem situações que resolvem com oração, mas tem situações que são caças de demônios. São caças de demônios. São situações em que o Senhor também deseja, naquela situação, trabalhar com a minha vida e com a sua vida. E para isso é necessário o jejum. E eu quero abrir aqui agora para dar um testemunho para vocês. Quando eu me converti lá em Minas, lá de 98, cerca de 3 anos depois, se me falha a memória, ou 2 anos, eu recebi a notícia: meu pai aposentou, despegou tudo, começou a estourar tudo na vida dele, igual o motor, começou a estourar refletor, radiador, começou a estourar tudo. Aí veio lá, foi fazer o exame da próstata, câncer na próstata. E aí o mundo desabou. Novo, ainda sou novo na fé, vou fazer 25 anos, entreguei minha vida para Jesus, mas naquela época era mais criança ainda, novo na fé, começando a caminhar. Pai, o Senhor Jesus, o Senhor revelou o que ia acontecer na igreja, e Ele já deu a orientação de como eu deveria me comportar naquela situação. O mundo subiu dos meus pés, é câncer na próstata, ou tumor lá, não sei se era quase 5, 4 pontos, não sei o que, não me lembro mais, mas o Senhor deu uma orientação, e o Espírito de Deus me convidou. O Espírito de Deus, Ele não mudou. O Espírito de Deus, Ele continua agindo como agiu na vida de Jesus. Olha, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Quem conduziu o Senhor Jesus para o deserto, para enfrentar feras, para enfrentar desafios, afrontas? O Espírito. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus. Outro exemplo também está no livro de Ezequiel. Quem encontrar aí, leia para mim Ezequiel. Ezequiel está depois de Jeremias, lamentações de Jeremias. Ezequiel 37. Olha, eu vou ler Ezequiel 37 a partir do versículo 1 para adiantar que o horário já é. Olha o que aconteceu aqui, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem conduziu o profeta até o deserto, me deixou no meio de um vale. Quem conduziu o Espírito? Assim também aconteceu com a minha vida. O Espírito de Deus, Ele me conduziu para dias. Ele me mostrou, revelou antes da notícia do câncer na próstata, e o Espírito de Deus me conduziu para um novo tempo, porque eu precisava crescer. Um tempo de jejum, um tempo de oração e um tempo de jejum. E naqueles dias, meu pai teria que passar por 45 sessões de radioterapia. E naqueles dias, o Espírito de Deus colocou em meu coração: você vai orar e jejuar todos os dias que seu pai estiver no tratamento, fazendo radioterapia. Todos os dias, 3 sessões por semana. As 45 sessões, jejum absoluto e oração, clamando pela intervenção do Senhor, para que o Senhor passasse o bisturi espiritual na vida do meu pai e arrancasse aquele tumor. E assim se fez os 45 dias. Quando concluiu o tratamento, fizemos o exame, levamos para uma determinada pessoa. Eu não sei se já testemunhei isso na igreja, mas o Senhor falou que era para testemunhar isso hoje. Se eu já testemunhei, você precisa ouvir novamente. E concluí o período lá, fui lá, mesmo levei para um determinado sacerdote aqui da cidade, outro pastor,
levei o exame lacrado para ele ungir o exame. E aí ele foi abrir o exame, eu falei, não abra o exame. Não abra, por quê? Porque eu já sei o que está aí. Eu só quero que o Senhor me ajude em oração. Unja esse exame, porque eu não aceito o resultado, senão a cura do meu pai. Esse sacerdote, eu me lembro como se fosse ele fosse, poxa, eu preciso melhorar um pouco. Não é para diminuir, que Deus operando. Ungiu, levei para o médico estava exame na minha frente, lá. Eu e meu pai, eu abraçado meu pai, e o médico estava exame, olhou e falou assim, o Senhor não tem mais nada, foi curado. Você está dando glória a Deus por isso? Glória a Deus, meu irmão. É isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, na igreja esta noite. Ele quer levar o Rogério, o pregador, e você que me ouve essa noite, para um tempo, um novo tempo, algo, uma experiência crescer, algo novo. É tempo de avivamento, como o pastor Lucas sempre prega aqui, não somente ele, os outros pastores. É tempo de avivamento, mas o Senhor deseja o que? Operar na minha vida, primeiro na sua vida, primeiro na igreja. Ele quer levar a igreja para um novo tempo de oração, de jejum. Não ficou, foram 40 dias, foram uma experiência maravilhosa. Mas Deus tem mais para mim e para você. Portanto, meu irmão, você que me ouve essa noite, eu tenho certeza que você que adentrou aqui essa noite, o Senhor está revelando no seu coração, e você sabe que você está passando, você está enfrentando uma causa, uma situação que aos seus olhos é impossível. E eu quero dizer uma coisa para você esta noite, para mim e para você: a orientação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, é que eu e você se prostre como o pai desse jovem se prostrou. Reconheça que o Senhor é Deus, reconheça a dependência, reconheça a incapacidade, reconheça que Ele é Senhor, e que determine um começo, jejum e oração na sua vida, porque o Senhor vai te levar para uma experiência grande na sua vida. Somente aquele que crê e recebe. Diga amém. Amém. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você: orar e falar com Deus é tudo isso que eu falei para você, e jejuar é a mesma coisa. Quando eu jejuo só em oração, quantos vai orar? A situação é tão difícil, o desânimo é tão grande, que não há forças para orar. A oração parece que não passa do céu, porque a luta é grande, porque essa situação, meu irmão, é só uma oração, um jejum. Por isso o jejum. O que aconteceu com o Rogério quando ele começou a jejuar? Tinha algumas coisas que precisavam ser tratadas na minha vida. Algumas coisas, sabe? Uma das coisas que precisava ser tratada na minha vida. Isso aqui. Minha mãe fala que isso é covarde. Minha mãe, sabedoria do Nordeste lá. Meu filho, ela fala, meu filho, a língua é covarde, meu filho. Ela ofende, ela xinga as pessoas e depois se esconde atrás dos dentes e deixa os dentes na reta, os dentes que param. Eu tinha que ser tratado na língua. Então, quando eu e você jejuamos, nós somos tratados. Deus quer tratar algo na minha vida e na sua vida. Tinha que ser tratado a língua. Muitas palavras torpes, palavras chulas, palavras de desânimo, palavras de maldição. O Senhor queria tirar alguma coisa da minha língua, que eu vou ler. Não tirou totalmente. Por quê? Porque nós só seremos livres disso aí quando nós formos arrebatados. O que o Senhor queria tirar da minha vida? Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves e répteis, e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens
é capaz de domar. É mal e contido, carregado de veneno, mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, meu Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Meus irmãos, quando eu jejuei naqueles dias de clamor, jejum, Deus vai curar. E a luta era aqui, é câncer não tem cura, seu pai vai morrer, isso não vai resolver nada. Lembra do fulano, não aguentou 6 vezes, lembra do Beltrano, só foi mexer, começar a mexer, já morreu. Foi uma luta, tinha que trabalhar aqui. Então, foi desse tempo que veio a frase que Deus me deu: pela fé, tudo vai bem, porque Deus está no controle. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, como voz profética, tudo dá assim, pela fé, olhe para ela, pela fé, tudo vai bem. Agora pergunta para ela, sabe por quê? Porque Deus está no controle. Amém, aleluia. Deus está no controle da minha vida e da sua vida. E Ele quer tratar hoje, quer tratar você. Quantas pessoas começam o dia amaldiçoando a casa, praguejando, lançando palavra pesando, bom dia por quê? Amaldiçoa a esposa amaldiçoa o marido, lança palavra de derrota, não vai ter jeito. Quando lá vem você com essas palavras, irmãos, vou ter que concluir. 9h30, meu Deus. Quero citar aqui 2 exemplos de jejum que havia decreto sobre a vida. O primeiro exemplo é o jejum de Esther. Havia um decreto sobre o povo. O povo seria atacado, exterminado. Havia um decreto. Esther se posicionou e convocou para o povo para o jejum. Antes de conversar, ir até o rei, falou assim: eu vou até o rei, mas antes de ir, vamos começar a jejuar. Vamos jejuar. Convocou o sacerdote Mordecai, ou Mardoqueu. Comece o jejum, 3 dias de jejum. Então ele veio falar com o rei, se pereci. O segundo exemplo é o de Davi. Davi, ele orou e jejuou pelo seu filho, está lá em 2 Samuel, capítulo 12, filho de Bessé. Orou, clamou, suplicou, lá em Samuel capítulo 12. Davi teve um filho, todos sabem, com Betseba. Esse filho foi o filho de adultério, de uma adultério. E aí, Davi está lá no capítulo 12, a partir do versículo 16, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Ao 7º dia morreu, tinha 7 dias orando, jejuando, clamando, suplicando, prostrado. O que aconteceu? Ele morreu. Então, meus irmãos, amados em Cristo, Esther orou, jejuou, Deus converteu aquele decreto de morte que havia sobre Deus, revogou o decreto de morte. Jejuar é submeter à vontade do Senhor. Talvez muitas pessoas comecem a orar e jejuar, mas não se submetem à vontade de Deus. Não submetem, não querem ouvir, não. Davi ouviu uma unção bem grandão, ninguém morreu, mas Davi se submeteu à vontade do Senhor. Versículo 20: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste pela criança? Viva pela criança, viva, jejuasse e chorasse. Porém, depois que ela morreu, se levantasse e comesse pão? Respondeu ele: vivendo essa criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe seu Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuarei? Poderia eu fazer a vontade? Eu iria até ela, porém ela não voltará a mim. Então, submeter essa vontade do Senhor. Está demorando? Continue. O Espírito de Deus quer te conduzir para o tempo de oração e um tempo de jejum. O Senhor, eu precisava ser tratado na palavra.
nas conversas, palavras chulas. Meu irmão, eu autorizo você, para toda a igreja aqui, a chamar a minha atenção. Se você ouviu falando, profetizando, liberando palavras chulas, palavras tortas, você pode chamar a minha atenção. Meu irmão, você não pode não, você pregou aquele dia. Obrigado, eu vou amar você, porque eu preciso crescer nisso. Melhorei bastante, mas eu preciso crescer. O Senhor precisava ser tratado. O Senhor tratou a minha vida, começou a tratar nessa área. O Senhor começou a tirar o veneno da minha vida, e foi uma bênção. E o Senhor tratou outras áreas, porque quando orava e jejuava, lia a palavra, buscava o Senhor, andava com o Senhor, e vigiando para mim, clamando, suplicando ao Senhor, e o Senhor deu vitória. O Senhor ouviu o clamor desse homem, curou o seu filho, registrado em Mateus capítulo 17. O Senhor Jesus não contou. Ele fez, e ele ainda faz nesse dia, e fará na sua vida. Somente aquele que crê e recebe, diga amém. Fica de pé. Aplaude, aplaude, aplaude ao Senhor. Aplaude ao Senhor. Aplaude mesmo, porque vai fazer a sua vida. Em nome de Jesus. Por isso, você quer experimentar milagres na sua vida, reconheça a incapacidade que você é capaz de solucionar seus problemas. Quer experimentar milagre do Senhor na sua vida, reconheça a necessidade, reconheça que necessita de ajuda, reconheça que depende do Senhor, reconheça que só o Senhor pode mudar a situação, e submeta-se à vontade do Senhor, e o Senhor operará o milagre na sua vida, em nome de Jesus. E deixe o Espírito de Deus te conduzir, porque Ele te conduzirá a um novo tempo na sua vida, um tempo de oração e de jejum. Será algo maravilhoso, tremendo na sua vida. O Senhor te revelará coisas inefáveis, indescritíveis na sua vida. Você experimentará milagres do Senhor na sua vida. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. O que você está? Você quer ter uma essa noite? Como está a sua vida? O que você tem enfrentado? O que você tem enfrentado? Presta atenção nesse louvor. O Espírito de Deus está aqui. O que você está enfrentando? Tem alguma coisa que precisa mudar na sua vida? Como está a língua? Será que tem veneno aí para ser tirado? Será que precisa ser mudado o vocabulário na sua vida? Deus quer te usar como um pouco profético, fazer da sua boca uma manancial de bênção, que transbordam palavras vivas, inefáveis, indestrutíveis, palavras de poder. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Há alguma coisa que precisa ser tratada aí? Qual é o deserto que você está? Qual é o vale que você está? Qual é a situação que você está enfrentando? O Senhor quer mudar esse cativeiro, quer mudar esse panorama de morte. O Senhor quer mudar esse quadro. E você, tão somente você, será lindo na sua vida. A ciência diz que não pode jejuar, que não pode ficar sem água. É verdade, não pode. Mas o Espírito de Deus vai suprir as necessidades do seu corpo. Foi isso que Ele fez na minha vida, enquanto eu orava e jejuava lá atrás. Porque foi Ele que me conduziu. E Ele não ia me colocar numa peleja dessa para morrer de fome. Foi Ele que supriu as minhas necessidades, e Ele vai suprir as suas necessidades. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela sua palavra, pelos conselhos, pelas bendições. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está operando milagre essa noite. O Senhor está operando milagre. O Senhor está mudando cativeiros. O Senhor está curando, o Senhor está sarando. O Senhor está revelando para essa pessoa que adentrou esse lugar. Tem coisas que precisam ser mexidas, que precisam ser mudadas. E o Senhor está revelando para ele, para ela, aquilo que o Senhor me convida a ela.
período, vamos para o jejum, vamos para a oração, vamos para um período de isolamento comigo, vamos caminhar comigo, eu vou te sustentar. O Senhor está revelando para você, não exercitais da palavra do Espírito, mas diga assim a Ele, hoje em nome de Jesus: Pai, a igreja é sua, essa vida é sua. O Senhor sabe o que ele precisa, o que ela precisa. O Senhor sabe os desertos que ela está enfrentando, o vale, o deserto que ela está inserido, o vale que ela está afundada, Senhor. O Senhor sabe. Senhor, tira ele, tira ela desse lugar, Senhor. Coloca ele e ela no lugar seguro. Restaura o seu ânimo, restaura a sua fé, restaura as suas forças, como o Senhor restaurou as forças de Elias quando ele pediu a morte. E ele comeu aquele lanche, Senhor. Ele foi restaurado instantaneamente e tinha uma longa caminhada pela frente. Restaure a força dele, restaure a força dela. Agora, nesse momento, porque ele está caminhando pela frente. E ele e ela só vencerá através da oração e através do jejum. Portanto, Senhor, que haja agora, do alto da cabeça à planta dos pés, milagres, um renovo, restauração. Que a fé seja renovada, a esperança seja renovada, a força, seja renovada, em nome de Jesus. Amém. Milagre seja completo no espírito, na alma e no corpo, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga amém. Amém. Somente aquele que ouviu a voz do Espírito, que ouviu a orientação do Espírito, e que decidiu hoje, essa noite, dar ouvido à orientação do Espírito, somente aquele que vai começar o período de oração e jejum. Aplausos. Ele fica com você. Ele vai te sustentar nessa período. Para fechar, você está enfrentando a causa possível, assim como eu enfrentei. Era câncer. Está enfrentando? Deus vai me dar esse caminho. Se você ouviu a voz do Espírito hoje, decidir seguir a orientação do Espírito, você contemplará o milagre, como eu contemplei, como o pai desse jovem contemplou, como o espírito de Deus contemplava. Em nome de Jesus, amém?